Esse é o tempo de aprender, viver e ouvir a palavra. É como eu disse há alguns dias atrás, que desde a inauguração desse novo templo, eu não preguei no domingo à noite. Mas eu não me senti diminuído. Eu me senti grato a Deus. Porque como é bom quando a gente é pastor ou um líder e a gente tem um coração ensinável para aprender com aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem algo para acrescentar na vida de cada um. O título a gente deixa de lado, né? A posição a gente deixa de lado. Mas a gente somos dependentes de um Deus todo-poderoso. Os títulos às vezes nos separam, né? Os diplomas também muitas vezes nos separam daquilo que Deus quer fazer, né, através das nossas vidas. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Mateus, oh Jesus, que a graça do Senhor esteja neste lugar. Aleluia, Senhor da glória. Louvado seja o teu nome. Mas é em Lucas, irmãos. Lucas capítulo 7 e versículo 38, me desculpe. Isso acontece, viu? Isso é para você ver, quem está aqui em cima é um homem dependente do Espírito de Deus. Amém? Quero que você observe essa passagem que nós vamos estudar nessa noite, para que você possa chegar a uma conclusão na sua vida, no seu coração, porque essa passagem, justamente falando sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, e também a visita de Jesus à casa de um certo homem, de uma posição muito alta. Ele julga uma mulher pelo ato daquilo que ela estava fazendo na sua casa. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, grava bem aí, eis que uma mulher da cidade, o texto diz, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E com eles não tinha com quem pagar. O credor perdoou a dívida de ambos. Qual dele, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão:
Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, porque isso era uma prática do judeu, quando recebia, irmãos, alguém na sua casa. Tanto lavava os pés, como também lavava as mãos. Você não ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, que também era costume daquele povo fazer isso. Ela, porém, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados delas foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começou a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou. Vai em paz. Amém, irmãos? Há alguns meses, Deus tem me incomodado com esta palavra. Deus tem imprimido no meu coração uma verdade muito real, muito pura, muito verdadeira para nós. Você vê que dentro desse texto, você vê duas situações que ambas vai falar de uma verdade, de uma realidade que muitos de nós estamos vivendo no dia de hoje. Quando você olha para essa passagem, você vê uma mulher sendo grata, reconhecendo aquilo que ele fez por ela. E a gente vê uma realidade que, quando ela chega nessa casa, com certeza ela não pediu licença, ela simplesmente se jogou debaixo da mesa e começou a ser grata a Jesus por tudo aquilo que ele fez pela vida dela. Um reconhecimento. Aqui não é o preço do alabastro, aqui não é o preço do jarro, não é o preço do perfume, é o preço da gratidão, do reconhecimento. Que muitas das vezes, irmãos, isso falta em nós. Falta em nós o reconhecimento daquilo que Deus tem feito na nossa vida, o que Jesus tem feito e realizado na nossa vida. Há um preço, irmão. Não há um preço, há um reconhecimento. Porque aquilo que nós damos preço, logo, logo aquilo se perde valor. Mas quando a gente reconhece aquilo que Jesus fez na nossa vida, isso não tem preço nenhum. Que por mais que eu me dê a obra, que por mais que eu me dê para Ele, ainda é pouco por aquilo que Ele fez por mim naquela cruz. Só o fato dele me livrar do inferno já é uma coisa, irmão, que não existe preço. O fato de eu saber que se eu morrer hoje sem ele, o que estava predestinado para mim era o fogo ardente do inferno. Como ele mesmo disse, é um fogo que jamais se apagará. Essa mulher entendeu a mensagem. Essa mulher entendeu aquilo que Jesus fez por ela. Alguns dizem que pode ter sido a mulher que foi pega no ato de adultério. Alguns dizem que foi uma mulher que tinha 7 espíritos, demônios na vida dela. Mas o fato dela ser pecadora, o fato de dizer que pode ter sido aquela que tinha 7 marido ou não, é o fato de que ela reconheceu aquilo que Jesus fez na vida dela.
E o que é que você tem reconhecido, meu irmão, minha irmã, aquilo que Jesus tem feito por você, o que Ele fez por você e o que é que Ele está fazendo por você? Olha o julgamento de Simão. Se ele fosse um profeta, ele saberia quem era essa mulher. Mas lá na frente ele vai dizer, sim, mestre. Ele vai reconhecer que Jesus é mestre. Mas talvez ele pensasse assim, se ele sendo profeta, ele poderia dizer, você é uma pecadora, você não é digna de derramar uma lágrima nos meus pés, você não é digna de ungir os meus pés, você não é digna de beijar os meus pés. Mas ele não disse nada, ele simplesmente deixou o processo correr, para depois questionar aqueles que acham que é melhor do que o outro. Sabe o que atrapalha a nossa vida, meu irmão, na nossa caminhada muitas vezes? É o reconhecimento do que aquilo que recebemos de Deus, o outro também pode receber. Que não é só você, não é só nós. Outros também podem receber. Talvez a gente não saiba que aquele que você conversa nessa noite, que você possa imaginar que esteja distante de Deus, é aquele que nessa noite está tendo um encontro com o Senhor, não dependendo de um templo, mas dependendo de um quarto secreto, orando a Deus, reconhecendo a sua vida, o seu erro, o seu pecado, e confessando a Ele. Eu gosto de um escritor que leio tantos livros, ele disse assim, cuidado quando você julga alguém pelo pecado dela, vai que ela já pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. E aí, como é que você vai saber? E aí você está pecando. Agora o que era dela, não é mais dela, agora é seu. Quantas pessoas não estão nessa noite, na sala, no quarto, clamando, pedindo a misericórdia? Pessoas querendo voltar para o caminho do Senhor, reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas falhas, mas muitas vezes nós, quando olhamos, só olhamos o erro. Eu achei interessante no congresso que recentemente que nós participamos lá em Paranaguá, nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, ele disse uma palavra que me fez pensar muito. Ele disse, Satanás te conhece pelo pecado, mas Jesus conhece pelo teu nome. O diabo sempre vai reconhecer você pelo pecado. Ele não conhece você pelo teu nome. E a única pessoa que reconhece você pelo seu nome se chama Jesus. Mas Satanás não. Satanás tem sempre uma mensagem negativa, tem sempre uma acusação contra você, contra mim, contra a igreja. Sabe por quê? Porque é uma igreja que adora a Deus. É uma igreja que busca a cada dia crescer no conhecimento da palavra e ter a sua vida transformada dia após dia. Veja como é que algumas pessoas lhe conhecem. Sempre pelo seu passado. Ela nunca vai dizer, olha que bênção, que agora que você entregou a vida para Jesus. Não. Eu não acredito que você entregou a vida para Jesus. Você, depois de tudo que você fez de errado, todos os erros que você fez, não é assim muitas vezes que as pessoas não reconhecem? E fica numa perspectiva de um tropeço, de um erro, para trazer a acusação, para trazer uma condenação. Mas Jesus não. Jesus vai dizer, ela fez o bem para mim. Por que ela fez o bem para mim? Porque ela foi muito perdoada. E traz uma reflexão nessa noite para nós. Quando você não é muito perdoado, você sempre tem acusação para acusar os outros, para trazer as coisas dos outros, para lembrar do que o outro fez.
Irmão, eu vejo aqui uma graça sendo derramada muito grande sobre a vida dessa mulher. Deveria a gente copiar essa mulher. Porque aqui em nenhum momento Jesus falou do pecado desta mulher. Mas ele falou da gratidão, do reconhecimento dessa mulher. Do recebimento dela, daquilo que Jesus fez para com ela. Irmãos, eu fico às vezes triste quando eu vejo algumas pessoas reclamando da sua vida, diante de tantas coisas boas que o Senhor tem feito, de tantas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre você. Será que você tem um coração grato? Ou somente a sua gratidão é só obrigado, por etapa? Ou somente porque o dia hoje está bom, então aleluia Jesus. Mas quando o dia não está um dia bom, qual é a sua reação diante desse dia? Será que é a mesma alegria? É a mesma coisa que você tem? Nós seríamos como aquele camarada da sacola, o Judas, que era o tesoureiro do ministério de Jesus. Ele ia dizer: como é que pode gastar tanto dinheiro num perfume? Eles poderiam ter investido em outras coisas, mas investir, jogar um perfume no pé de um homem que logo logo vai ser morto, logo logo ele vai visitar o túmulo. Quando a gente sabe o que Jesus fez na nossa vida, não há um preço, só há uma gratidão. Não é quanto custa, porque as coisas do mundo custam tão mais caro do que às vezes as coisas da igreja. A gente investe mais nas coisas do mundo do que muitas vezes nas coisas da igreja. Daquilo que vai trazer um benefício maior. Talvez não seja nem a gente que vai desfrutar, mas sejam nossos filhos que vão desfrutar, os nossos netos que vão desfrutar disso. Estava compartilhando ontem, né? Foi ontem que eu visitei a sua loja lá, né? Como o dia passa tão rápido. E estava comentando com ele, falando para ele, quando a gente olha aqueles americanos que vieram aqui, eles trabalham o ano inteiro para guardar um recurso que é para abençoar uma igreja. Como disse a nossa Beth e a nossa Carol, a outra irmã, disse: talvez eu nem mais venha aqui. Talvez eu nem mais volte ao Brasil. E olha o que ele investiu. Que eles investiram. Às vezes nós trabalhamos já pensando em outras coisas. Oi? Sim. Trabalhando, visando, Senhor, aonde eu vou construir um templo para abençoar um povo que se reúne, que glorifica o teu nome. Algum de nós poderia pensar assim: qual é a casa que eu vou comprar agora? Qual é o carro que eu vou comprar agora? Qual é a propriedade que eu vou adquirir agora? Eles não pensam nisso, sabe por quê? Porque o coração dele está voltado na obra. Se cada um de nós tivesse o nosso coração voltado na obra do Senhor, no investimento na obra do Senhor, para que amanhã a gente pudesse ver essas pessoas que estão aí, ó, aqui do ladinho da igreja, se drogando, bebendo, como a nossa irmã orou aqui, repreendendo os vícios, que não é só bebida, é drogas, é prostituição, são tantas outras coisas. E quando eu me deparo com isso, eu digo que muitas vezes o que nos falta é isso, irmão.
O que nos falta é o reconhecimento. E aqui ele vai dar um outro exemplo. Ele vai dizendo, olha, ele chega a conversar e dizer, Simão, vou contar uma história para você. Tinha um credor que tinha 2 devedores. Um tinha uma dívida maior e o outro devia àquele que tinha uma dívida maior, mas ele foi perdoado pelo credor e ele não perdoou aquele que o devia. Já aconteceu isso com você? Diante de tantas bênçãos que Deus lhe dá? E você ainda fica remoendo por aqueles 10 reais que fulano está te devendo? Ou 5 reais que fulano está devendo? Mas é meu, né, pastor? É verdade, é seu. Não estou dizendo que não é seu. Mas você já orou para que Deus desse condições para ele devolver para você aqueles 5 reais? Aqueles 10 reais? Porque muitas vezes, irmão, nós agimos assim. Nós agimos como este homem que recebeu o perdão de uma dívida muito grande. E quando ele avista aquele que deve, o que é que ele faz? Ele não usa de misericórdia como ele foi recebido com misericórdia. Veja o texto. Certo homem tinha 2 devedores, um lhe devia 500, o outro lhe devia 50, e como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Mas quando você vai ler isso em Mateus, ele vai dizer que aquele que recebeu o perdão maior, não conseguiu perdoar aquele que devia para ele o menor valor. Como é que anda o seu perdão? Como é que anda a sua misericórdia? Eu não vou nem falar de graça, porque graça é algo imerecível, é algo que você recebe, que você diz, não, deixa para lá, meu irmão. O Senhor tem me abençoado. Eu te abençoo. Você não precisa me pagar mais, porque olha, essa semana Deus fez algo surpreendente na minha vida. Ele me surpreendeu. E aquilo que você me deve é mínimo. Mas muitos de nós queremos receber até o final. Nós não damos graça para os outros, mas queremos graça para nós. Nós queremos graça. Nós não queremos abrir mão, irmão, de nada da nossa vida. Às vezes nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra, é maravilhosa a palavra, mas a gente não consegue colocar essa palavra no nosso dia a dia. A gente fica torcendo que o outro se ferre. Mas a gente não consegue enxergar que muitas vezes a gente poderia também estaria se ferrando, ou estaria ferrado. Mas a graça nos visita e a graça nos enche. E como é bom quando a gente diz, meu irmão, você não precisa mais pagar, tá? Está perdoado no nome de Jesus. Porque Deus tem me abençoado. E quando a gente, irmão, abençoa, o maior abençoado dentro dessa história somos nós. Nós é que somos abençoados. Porque Deus dá graça para a gente vencer toda aquela situação. Mesmo diante de todo esse acontecimento, irmão, que nós estamos vivendo aqui dentro da nossa igreja, não pense você que eu tenho murmurado. Eu tenho dado graça. Eu não tenho murmurado. Eu tenho dado graça. Só dá graça quem reconhece a graça. Só dá graça quem reconhece aquilo que Jesus fez na sua vida.
Porque se você não reconhece, você vai ser sempre uma pessoa, e você já sabe, ingrata. Só o fato, irmão, de amanhã você acordar e trabalhar, mesmo sabendo que tem conta para pagar, mas você está vivo, você dá graças a Deus. Porque muitos hoje vão dormir e não vão acordar amanhã. Talvez muitos vão acordar amanhã, mas vai ser uma manhã difícil. Mas você vai acordar e vai glorificar a Deus, porque você entende, segundo a palavra de Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Não é só algumas coisas, é todas. Talvez a gente chore hoje, mas amanhã verá a alegria do Senhor. Porque o chorar liberta. O chorar limpa a alma, limpa o coração. O chorar tira nós da tristeza. Agora, quando você segura, meu irmão, você só incha. Vai inchando e não sabe por que está inchando. É porque você já acorda dizendo, de novo, segunda-feira, tenho que trabalhar, tenho que pegar ônibus. Dê graças a Deus que você tem ônibus para pegar. Porque tem gente que nem o dinheiro do ônibus tem para poder ir para o trabalho. Nem força sequer tem para levantar, para ir a um trabalho. A fazer as coisas que você tem durante o dia a dia. Você não tem. Mas hoje aconteceu um milagre, eu já acordei bem, viu? Porque esses dias eu estava acordando com o corpo todo dolorido, eu até tomei um susto. Mas aconteceu durante esse dia algo extraordinário. Porque a gente, irmãos, podemos passar. É bonito quando a gente pega quatro árvores e cada uma tem uma estação. Mas como é difícil a gente entender as nossas estações quando a gente está sem as folhas. Tem uma bem aqui na rua principal aqui, ali perto, para quem vai para a unidade de saúde, tem uma árvore, ela está sequinha lá, pode ir lá, você chega, tá, só tem os galhos. E atrás dela tem uma que está frondosas. E aí você olha para aquela árvore, ela tem uma lição para a nossa vida. Aquela árvore seca que está agora, na estação dela, ela vai estar cheia de folhas. A outra que está atrás dela, vai estar como ela estava, a da frente. Por quê? Porque assim é a nossa vida, irmão. O que a gente não pode é deixar de estar firmado no Senhor. Às vezes nós estamos andando como ambulante. E não é por falta, às vezes, de palavra, de pregação, de ensinamento, de leitura. Não, é falta de fé. É falta de Deus. Mas eu tenho fé, Senhor. Não, não tem fé. A sua fé é momentânea, a sua fé é porque as coisas estão dando certo, as coisas estão dando como você deseja, mas quando isso aqui não der como você quer, você larga tudo. E a primeira coisa que a gente faz é deixar Deus. A primeira coisa que a gente faz é deixar de ir à igreja. E ainda achamos argumento bíblico para isso, que não existe. Estamos cansados, eu trabalhei a semana toda cansado. Cansado de vir na casa de Deus. Irmão, dá vontade de fazer uma oração aqui contrária. Para alguns irmãos.
que se sente cansado. Outrora estava aqui brigando dentro da igreja, pedindo a Deus um emprego, pedindo a Deus, olha, Deus, olha. E Deus, achamos que enganamos Deus. Deus disse, tá bom, eu vou te dar o que você deseja, o que você quer. Mas Ele sabe que logo, logo você vai se perder. Por quê? Porque você não tem a mesma determinação de quando você começou. Eu fico só assistindo, irmão. Às vezes eu digo para mim mesmo, Senhor, eu não quero pregar não, eu quero que outros preguem para eu ouvir a pregação, para eu refletir na minha vida, pensar na minha vida. Deus não é prioridade, irmão. Deus é secundário na vida de muitas pessoas. Deus não é prioridade. A minha vida com Deus não é prioridade. Como é que o senhor sabe disso? Eu sei disso quando é no culto de quarta-feira, irmão. No culto de oração. Qual é a prioridade que você dá para estar na casa do Senhor? Nós damos prioridade para uma academia. Nós damos prioridade para um shopping. Nós damos prioridade para um casamento. Nós damos prioridade para um aniversário. Mas para o Senhor é só quando o Senhor permite com que algumas coisas sejam retiradas da minha vida. Aí eu vou me firmar com o Senhor. Aí eu vou buscar o Senhor. Mas Ele conhece o meu coração, que muitas vezes quando eu estou buscando é só porque eu quero conseguir isso, que depois que eu conseguir isso, eu dou as costas para Deus. Está vendo, irmão, que é difícil pregar? Porque na minha pregação, naquilo que Deus coloca na minha vida para falar para vocês, é algo duro. Ainda bem que não tem ninguém aqui como Herodes. Porque se tivesse, bandeja até tem. Mas não temos Herodes aqui, diz assim, corta a cabeça dele. Porque a pregação dele é muito provocativa, é muito dura. Mas é a realidade. É uma realidade, irmãos, que se a gente não se chegar a Deus, nós vamos encontrar dificuldade na nossa vida. Aí o que acontece? Nós se esfriamos de vir à igreja, aí a gente começa a falar, começamos a criticar os irmãos. Eu não quero ser crente como fulano. Então venha ser crente e seja diferente de fulano. Seja um exemplo para fulano. Já que você diz que não quer ser como fulano, seja melhor do que ele. Nós buscamos desculpa. Deus tem graça, mas Ele também tem justiça. Ele tem graça, mas Ele também é justiça. Às vezes alguém chega para mim, mesmo doente, você vai para o cedro, eu digo, vou. Eu vou uma vez só no mês, irmão. Um mês que eu vou lá, eu não fico 3 sem vir aqui, não. Eu não estou em casa, não, deitado, escutando coisas de como vencer, de como prosperar, de como enriquecer, e de como, e sabendo que dentro de mim há um vazio grande, um vazio imenso. Esse vazio que você diz que tem, é falta de Jesus, é falta de Deus, é falta de Jesus. É falta de relacionamento com Jesus. É falta de comunhão com Jesus. É falta de oração. É falta de leitura. Porque todas as fases que alguns de vocês estão vivendo aqui, eu já vivi. Então eu falo com autenticidade. Porque eu já vivi. Vontade de dar um chute no balde, vontade de deixar a mulher, vontade de deixar a igreja, vontade de deixar de trabalhar, vontade de sair como um andarilho por aí. Tudo isso eu já pensei. Não pense você que não, porque eu já pensei que eu não sou diferente de você. Mas tem umas coisas que me diferenciam de vocês. E não é com orgulho que eu falo isso, não. É buscar a palavra.
Porque a palavra me diz o quê? Se hoje está difícil, amanhã as coisas podem mudar. A sua luta de hoje vai se tornar amanhã uma bênção. Não pense em você que eu não tenho dor de barriga. Tenho. Não pense em você que eu não tenho dor. Tenho. Mas o que me alimenta e que me sustenta é a palavra. Olha o perdão, irmão, que eu recebi do Senhor. Você nem sabe quem eu sou. Algum dia, pastor Flávio, é isso, é aquilo outro. Mas você não sabe de onde foi que Deus me tirou. Mas eu sei de onde foi que Ele me tirou. Eu sei. Eu tenho 60, vou fazer 67 anos agora. É isso? Acho que é. É, né? Sou de 70, né? 57, obrigado. 57. Eu vou morar, vai fazer 30 anos que eu estou aqui em Curitiba. Agora diga quantos anos eu tenho. $36? É isso, Tonho? É isso que eu tenho mesmo. 36 anos. 26 anos. Pronto. Os outros lá atrás, se eu fosse contar, eu não estava aqui. Eu já estava debaixo da terra. Você entendeu? Que quando você entregou sua vida para Jesus, você nasceu de novo. E é dali que se conta a sua data de aniversário. Porque se você continuasse fazendo as coisas que você fazia, você não estava mais aqui. Eu já tinha sido morto há muitos anos. Ex-Flávio, não era nem irmão Flávio, nem pastor Flávio, e nem servo de Deus, era ex-Flávio. E quando passasse alguém na turma, dizia: cachaceiro, raparigueiro, brigador, gostava de discutir. Olha o final dele. Não é assim que o diabo lembra a gente? Mas quando você morre, alguém diz assim: olha, era um homem de Deus, mesmo que você não fosse. Porque você não pode se gloriar, porque a glória é de Deus. Não é isso? Mas você vai ter uma identidade, uma identificação. Olha, aquela mulher. Eu estava no congresso, irmão, e estava lá comigo o pastor Uchoa. Tem coisa que a gente conversando, eu falando da irmã Maria, você vê, até hoje a irmã Maria ainda é falada na minha boca. Um exemplo de uma mulher de fé. Uma mulher que tinha um marido que traía, uma mulher que teve um marido que morreu com AIDS. As filhas se perdeu tudo. Um filho foi assassinado. Mas aquela mulher nunca largou a fé dela. E aquela mulher nunca deixou de dizimar. Não trabalhava. Até hoje, o exemplo daquela mulher, eu ainda testemunho para algum lugar. Ah, pastor, meu marido, eu não trabalho, eu dependo dele. A irmã Maria dependia do marido, mas quando o marido dava R$50 para ele, ela dizia para as meninas: vai no mercado, só compre 45. Mas o pai deu 5, é 45. Está entendendo? E não chegue não com os 5. Ela contava, depositava no gasofilaço. Quando o marido morreu, ela pôde desfrutar da bênção, porque Deus preparou todo. Ele estava todo irregular na situação dele. Mas quando Deus sabia que ia levar o marido, Deus preparou o campo para ela. Ela recebeu a aposentadoria de R$2.300. Todo mês ela chegava aqui, 230, todo mês, e ainda ofertava. E ela testemunhava. Porque a irmã Maria sabia da graça de Deus. Reconhecia a graça de Deus. Reconhecia que todos os momentos difíceis que ela passou, Deus tinha dado a ela muitas vitórias. Na casa dela era 30, 40 crianças, todos os dias para tomar café. Até quando a gente montou aquele projeto lá. A casa de passagem. Aí não era mais 40, era 80. E ela me ligava: pastor, não tenho o que comer, hoje não tem carne. Vamos orar. Orava. De repente eu entrava em contato com o outro, chegava a carne. E era alegria. O cuidado, a provisão de Deus. Hoje a gente segue pessoas que a gente não sabe nem qual igreja aquela pessoa pertence.
fala bonito de Deus, tem uma oratória bonito, mas não tem uma vida de altar, não tem uma vida de igreja, não tem uma vida com Deus. Fala-se de Deus. E olhe quantos o seguem, estão frustrados hoje. Conheço gente frustrada, por quê? Porque seguiram a homem, não seguiram a palavra. Porque quando nós seguimos a palavra, ela nos vivifica. Ela nos dá força. Ela nos dá a sabedoria de vencer as coisas contrárias da nossa vida. Ela traz o conhecimento da realidade. Pode ter certeza, irmão, tem muitos que estão pulando, gritando, mas quando volta para casa, volta vazio. Porque não tem a palavra dentro de si. Tem a palavra, a sua visão, mas não tem a palavra dentro de si. Está difícil, mas eu creio na provisão do meu Deus. A luta está grande, mas eu sei que a minha vitória vai chegar. Porque eu estou buscando, não é uma coisa que eu estou só falando, eu estou buscando para que isso aconteça. Eu não estou terceirizando o meu tempo com Deus, dando esse tempo para outra pessoa. Ô, irmão Modesto, você ora por mim, tá, querido? Faz favor, irmão, ora por mim. E você, não vai orar? E se naquele dia o irmão Modesto não orar? E vem um carro e bate em mim e puf, morri. Ai, pastor, nem que coisa. Tem que falar da realidade, irmão. Ele mesmo falou, Jesus disse, será que quando eu voltar ainda a essa terra, eu encontrarei um povo de fé? As nossas lutas, as nossas batalhas, sabe qual é, irmão? É testando a nossa fé. A fé, ela é testada. Não é falada, ela é testada. Quanto mais você diz que é amigo de Deus, se prepare, porque Deus vai permitir situações difíceis para saber se realmente você é amigo dele ou não. Entre numa crise e pergunte quem é os seus amigos, depois que ele andava tanto com você. Diga para ele que você está quebrado, para ver se ele vai continuar com você, andando com você, sendo amigo de você. Eu já passei por isso, irmão. Eu tinha muitos amigos. Aê, Bocão. Era meu apelido, né? Aê. Quando eu quebrei, não tive nenhum. Porque muitas vezes as pessoas só procuram a gente por aquilo que a gente pode fazer na vida dela. Ou dar para ela. Quando a gente deixa de dar para ela alguma coisa, nós não temos amigos. O verdadeiro amigo é Jesus. Porque quando você está na madrugada chorando, é só Ele que te escuta. É só Ele que tem tempo disponível. Liga agora para o teu amigo que chama você, que desvia você do caminho para ir para qualquer lugar. Liga agora para ele. Diz, meu amigo, vem aqui em casa para ver se ele vai vir. Ele vai dizer, estou dormindo, cara. Amanhã eu vou ter que trabalhar. Você não sabe disso? Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente vê. Mas Jesus não, todo o tempo está aqui. Venha, 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 venha. E esse amigo, muitas vezes, a gente despreza. Muitas vezes, a gente não quer reconhecer ele. Muitas das vezes, a gente não quer reconhecer ele. Muitas das vezes, nós não se damos o luxo de querer conhecer ele. Nós só temos Jesus, irmão, para curar. E eu gosto dessa frase, que de vez em quando eu vejo ela no Facebook, ou de vez em quando eu vejo em algum dos meus status, algumas pessoas colocando assim. Alguns dizem assim, o tempo vai curar. Tempo não cura. Quem cura é Jesus. Porque aqueles que ficaram esperando para o tempo curar, não se relacionou mais com ninguém. Você sabia disso? Aquele que esperou o tempo curar, morreu, sem ter cura nenhuma. Porque quem cura é Jesus, não é o tempo, é Jesus. Quem liberta é Jesus. Tem muita gente esperando ser liberta. O Senhor vai me libertar, é verdade, mas não busca a libertação. Fica esperando o tempo.
Eu gosto também daquele que agora tiraram ele lá. Tem lá uma pessoa esperando um convite do desviado da igreja. Senta lá, usa a perninha aqui e fica aqui, esperando que alguém venha para chamar. Aí de repente só mostra a carcaça do urso. Esperando. Está esperando. Alguém fica esperando um convite. Eu acho tão lindo aquilo ali. Está esperando a pessoa perfeita para casar. Aí mostra lá a pessoa lá, seca, só os ossinhos, só os esqueletinhos. Que achando que vai encontrar a pessoa perfeita para casar. Duas cabeças diferentes, meu irmão, é só a graça. É só a graça. Tem muita gente com a perna cruzadinha esperando que o emprego venha. Não manda currículo, não faz nada. Tem muita gente esperando que o outro venha. A gente não consegue ver a mensagem ali. Que muitas vezes somos nós que estamos vivendo isso, irmão. Ei, é você que está vivendo isso. Somos nós que estamos vivendo isso. Foi que a mensagem de domingo passado falou ao seu coração. Tema muito edificante. Mas o tema em si, para quem não faz nada, não vale nada. Irmão, não é o conhecimento, irmão. Hoje a gente diz assim, a mula falou, né? A mula de Balaão falou. Tem cachorro que está já falando, irmão. Papagaio fala. Mas só falar não adianta nada. A gente precisa fazer. A gente precisa se mover. Eu sei que amanhã pode ser um dia diferente. Mas vai ser diferente se eu acordar com essa disposição de que amanhã vai ser diferente. Não é só diferente no falar. É diferente no agir. Porque rico de palavra, de conhecimento, nós somos, irmão. Nós só não somos na prática. E é interessante, um livro que eu estava lendo diz assim, Deus fez tudo para aquele povo dele quando tirou do Egito, e o autor colocou, Deus estava neles, mas eles não estavam com Deus. Que coisa interessante. E eu fiquei pensando que é verdade. Assim muitas vezes é na nossa vida. Irmão, é loucura a gente, né? Quando a gente fica pensando assim, alguém, o que é que você tem? Eu digo, não, eu estou pensando, porque pensar dói. E eu fiquei pensando, quando eu li aquela frase do autor colocou, eu disse, é verdade. Deus estava com o povo, mas o povo não estava com Deus. Porque se aquele povo tivesse com Deus, aquele povo não murmurava, não reclamava, porque eles viram a manifestação do poder de Deus. Muitas vezes assim é conosco, irmão. Nós falamos de Deus, mas nós não estamos com Deus. Qualquer coisa que acontecer, o mundo cai. Ih, esqueceu que Deus está segurando isso aqui? Esqueceu que Deus está segurando isso aqui? Que Deus está segurando a sua vida? É nisso que eu me apego. Eu não me apego pela circunstância. Eu me apego pela palavra. Hoje eu não posso ter, mas amanhã eu tenho certeza que o meu Deus vai me dar força, vai me dar ânimo, vai me dar coragem. Eu vou correr atrás do trabalho. Eu vou ter. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Que sejamos como essa mulher. Não importa o quanto eu tenho que investir na obra. O que importa é ver o que Deus está fazendo com aquela obra. Eu gosto muito daquele rapaz que traz a chula. Eu sei que vocês aqui já viram essa história da chula. Barnabé. Como é bom a gente ter um amigo como Barnabé. Barnabé com a perna
doente. Barnabé vê uma cena de Jesus curando o menino. Aí Barnabé se lembra de quem? Da sua amiga Chula. Ele pega a Chula, mancando lá, ele leva a Chula. Jesus ainda brinca ali, tem uma brincadeira bem interessante. Ou a Chula, não, eu não vim por causa de mim, eu vim por causa dela. É ela que está precisando. Mesmo eu precisando, mas é ela que está precisando. Aí Jesus cura a Chula. Aí Chula diz para ele, você me enganou dizendo que era bonito, agora estou vendo que você não é aquilo que você disse que é. A Chula recebe a cura. Aí ela diz para Jesus, e ele? Aí Barnabé, não, quem sabe uma outra oportunidade, uma outra vez, quem sabe? Se nós realmente, preste atenção aqui, daqui a pouco eu vou lá fora, vocês podem cortar a cabeça, prepara a bandeja. Se vocês realmente, porque aquilo lá, eu vejo aquilo lá quase diariamente, eu choro com aquela cena. Se a gente fizesse isso com nossos amigos, sabe por que às vezes a gente não fala para os nossos amigos que ele vai para o inferno? É porque nós não temos a certeza do céu. Porque se a gente tivesse a certeza do céu, nós falaríamos de Jesus para as pessoas. Que dor, que doer. Que ela pense o que ela pensar. Mas como a gente não tem a certeza do céu, a gente não fala. Não fala para não perder o amigo. Não fala para não perder o negócio. Mas como eu sou livre, que não adianta só cantar que eu sou livre, então como eu sou livre, eu prego. Eu falo. Doe que doer. E eu cheguei no mercado da moça, estou assim, vamos orar. Vai orar aqui, pastor, vai orar aqui. Encerrou o caixa aqui, nós vamos orar aqui agora. Pronto. Eu vou orar com você, vai que amanhã, daqui a pouco eu saio, eu não volto mais, eu pedi de orar por você. Então vamos orar. Você precisa entregar sua vida para Jesus, viu, filho? Aí começa a chorar. Ai, que bom que o senhor veio de manhã aqui no mercado. Eu estava tão perdido, sem saber para onde eu ia. Digo, e você vai continuar perdido se você não entregar sua vida para Jesus. Doe que doer, irmão. A gente tem vergonha de falar de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos. Porque a gente acha que a gente tem o tempo da vida dele na nossa mão. Já viu isso? Aí, não é hora para falar. Como se a gente soubesse a hora de falar de Jesus para alguma pessoa. A responsabilidade é sua, daquela pessoa que você Deus colocou ali. É sua. É sua. É nossa. E deixe a pessoa ir com a cabeça doendo, não tem problema. São 29 anos, irmão, que eu lembro dessa palavra do meu primo. Se com Deus está difícil, imagine sem Ele. Não deu nem tempo para me desviar, irmão. Eu queria me desviar, não deu nem tempo. Quando eu falei isso para ele. Cara, eu não vou para a igreja mais não. Eu entreguei minha vida para Jesus, parece que tudo voltou, é pior, tudo volta. Que coisa, ainda você não... Que desgraça é essa, rapaz? Nada vai para frente na minha vida. Minha marmita eu não consigo vender mais, eu não consigo nem pagar o aluguel, não consigo pagar as contas. Morava lá na Avenida das Torres. Aí eu me lembro, irmão, digo, Deus, toda a miséria que eu vivi, que eu passei, o Senhor não me colocou em favela nenhuma. O Senhor me rodeou de pessoas boas, que não me levou a beber, a fumar, a dizer, realmente, cara, tua vida está uma desgraça, então vamos beber mais. Deus não me levou para essas pessoas. Morei até numa rua chamada Bento Cego, não tem problema. Hoje está lá revitalizado, uma rua bonita, muitas casas. E eu me lembro da vez que eu subi e desci, digo, hoje não vou, eu vou embora daqui. Quando eu desço, está lá o meu primo passando, do nada. Do nada meu primo passando. Tu mora aqui? Eu digo, eu moro nessa rua. Não tá fazendo o que andando aqui? Não é que eu me enganei, desci um ponto atrás e vou na casa da minha irmã Betânia, que ela morava ali pertinho. A tia mandou um dinheiro para você.
Naquele dia, pergunta para minha esposa, era um copinho só de arroz, que a gente tinha para comer e depois morrer. A provisão veio. Irmão, eu dependo de Deus. Não tem outra forma de depender de outras coisas. E o que acontecer é bom, mas eu dependo de Deus. Dependa de Deus. Confie em Deus. Não só ouça a palavra sobre Deus. Porque a Bíblia é clara, diz que quando a gente ouve a palavra, né, a fé vem pelo ouvir. Mas às vezes a gente ouve, mas a gente não guarda e não coloca isso em ação. A gente só ouve. Só ouvimos. E Jesus quis dizer duas coisas aqui, para a gente encerrar o culto dessa noite. Duas coisas Jesus quis dizer aqui, quis mostrar aqui nessa passagem. Que o perdão nos libera. O perdão nos libera. Não importa. Não importa se foi a pessoa que errou. Não importa. Quebre. Quebre isso. Perdoe. Porque às vezes, irmãos, alguns anos atrás, eu tinha um pensamento vingativo. Confesso para você, eu ficava pensando. Digo, Deus, faz com que alguma coisa aconteça para que essa pessoa se aprume. Mas não é como eu quero, é como o Senhor quer. Porque se eu recebi graça, eu vou dar graça. Quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito é amado, muito se ama. Que Deus possa abençoar a vida de você, meu irmão. Que essa palavra possa mexer com você. Que não seja insônia, seja você pensando nessa palavra. Como é possível essa mulher gastar um valor tão alto para colocar nos pés de Jesus? E o que é que eu tenho gastado? O que é que eu tenho gastado da minha vida para o Senhor? Qual é a mudança que essa palavra de Deus tem feito na minha vida? O que é que tem feito na sua vida, meu irmão? Qual mudança a palavra de Deus tem provocado na sua vida? Vai continuar do mesmo jeito? Ou você vai mudar? Ou vai se lastimar? O que é que você vai fazer na sua vida? A sua vida não muda, não é por causa dos outros. A sua vida muda por causa do Senhor. Não é por causa dos outros. Por causa do Senhor. Vamos ficar em pé para a gente orar? O Deus que te deu graça hoje é o mesmo Deus que vai te dar graça amanhã. A fonte dele é inesgotável. É inesgotável. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Tu conhece cada coração aqui. Tu sabe como é que está cada um vivendo a sua vida. Eu sempre digo uma coisa, que uma vida com o Senhor, ela reflete em qualquer ambiente que eu for. Alguém vai notar que eu sou diferente. Porque quando a luz chega numa escuridão, não há mais escuridão. A tua luz brilha. E nós somos a tua luz. Nós somos a tua lamparina.
assim como cada um queira entender. Que nós brilhemos aqui neste lugar, Senhor, para que a glória seja tua e não nossa. Eu sei que é através de nós que o Senhor faz maravilhas. Se não for através de nós, será através de outros. Se eu não for, outro vai. E a tua obra não para, porque eu parei. O teu propósito não vai ser frustrado, porque eu estou frustrado. Não, Senhor. Vai ter outro que vai se levantar e vai fazer. Que o Senhor possa usar essa igreja. Que essa igreja saia daqui nessa noite entendendo o quão grande é a tua graça sobre cada um. E que haja transformação, Senhor. Não mudança, transformação nas nossas vidas. Porque talvez a gente já esteja cheio de tanto conhecimento. E se a gente está cheio de conhecimento, agora é a hora de nós provarmos aquilo que nós temos. Abençoa o teu povo. Dá entendimento ao teu povo. Dá sabedoria a cada um do teu povo. Que esta semana seja uma semana abençoada. Uma semana que eu possa me comprometer com o Senhor. Não é com a minha igreja, mas com o Senhor. Na oração e na palavra. No enchimento do teu Espírito Santo, Senhor. Assim como meus irmãos outrora pagou um preço, que eu também esteja disposto a pagar esse preço. A começar pela minha casa. A começar pelos meus vizinhos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.